Bom, a gente falou sobre a fisiologia, agora vamos falar sobre as síndromes dispépticas, que são síndromes que tá alterando essa secreção ou para mais ou para menos. E falando da síndrome dispéptica, nós temos que entender a definição do que é uma dispepsia funcional. Eles falam que é meio que, num consenso geral, é uma sensação de dor em queimação, desconforto crônico ou recorrente, que tem uma sensação subjetiva desagradável. Então, o que isso quer dizer? Que o paciente, ele pode chegar para você falando assim: ah, doutora, eu tô com uma dor em queimação. Ah, parece que eu tô comendo e tá descendo queimando. Então, é algo meio que subjetivo que a gente não consegue definir exatamente como que é o tipo de sintomas daquele paciente. Então, ele fala: ah, tá descendo queimando, aí você pensa: ah, é uma pirose. Só que a sensação que ele está sentindo não é descrita, então ele não consegue descrever. Então, toda essa relação é meio que subjetiva. E a partir disso, eu consigo relacionar, né, se está tendo ou não uma alteração patológica. E é por isso que eles trouxeram os critérios de Roma, que é meio que um consenso do Roma 2 com Roma 3, que a partir disso ele vai definir como critérios para dispepsia funcional o seguinte: apresentações dos sintomas por pelo menos 3 meses. Então, o paciente tem que ter essa dispepsia, essa sensação de desconforto, essa dor em queimação, aquele regurgitamento, sabe? Aquela pirose, por pelo menos 3 meses, contínuos ou intermitentes, ou seja, ou todo dia, ou variando aí de semanas ou situações, com no mínimo 6 meses de duração. Então, os sintomas têm que prevalecer, né, por 3 meses consecutivos e, além disso, por mais 6 meses. Então, 3 meses aqui, aí 3 meses melhorou, aí 3 meses depois, então eu junto esses 2, 3 meses e eu consigo estabelecer o diagnóstico de dispepsia funcional. E, além disso, tem que ter um ou mais dos seguintes sintomas, que seria o empachamento pós-prandial, que é aquela sensação de plenitude, daquela sensação tipo, ai, comi um banquete, fui no rodízio e não cabe mais nada, tô muito empachada, tá me dando sono. Então, aquela sensação. A saciedade precoce, ou seja, o que você comia antes, agora, que era em alta quantidade, agora pouco do que você comia já te dá saciedade. A dor epigástrica ou epigastralgia, que também está relacionada a uma queimação, uma sensação subjetiva dessa dor. E a queimação gástrica, então aquela sensação de parecendo que seu estômago está se comendo por dentro. Parece que o ácido clorídrico está devorando tudo ali dentro. Então, tem que ter essa queixa. E, associada a isso, não tem que ter nenhuma evidência de doença orgânica. Por exemplo, que justifica aquele sintoma. Doença orgânica que eu falo seria deficiências das células mucosas, deficiência da produção de inibidores, ou até mesmo relacionada com a alteração produtora, né? Ou aumento da produção do ácido clorídrico. Então, eu descarto alguma alteração orgânica do próprio organismo do paciente e, incluindo com todos esses critérios, eu diagnostico ele com dispepsia funcional, que é, como eu havia dito, é um quadro, uma síndrome, essa síndrome dispéptica, que encaixa várias alterações, várias doenças que fazem ali o comprometimento da qualidade de vida do paciente. E a fisiopatologia relacionada tanto a essa dispepsia funcional, tanto às patologias em si, nada mais é do que a própria dieta do paciente, que pode estar alterando e dando aquela sensação de dispepsia funcional. Por exemplo, um paciente que está acostumado a comer muito alimento ácido, ter a exposição de muita gordura, muita fritura, refrigerante, ter ali um contato muito com suco de limão, tomate, que também é um alimento muito ácido. Então, o método, né, o hábito alimentar me leva a ter uma maior produção do meu ácido clorídrico. Então, somado ali ao ácido clorídrico, já é ácido, a maior produção dele. E o alimento ácido, eu tenho um ambiente muito erosivo, muito degradante das minhas células, que fazem com que me disponham, né, a ter uma erosão, uma
denigrição da mucosa gástrica. Além disso, a secreção gástrica do ácido, lembra que eu falei que tinha os estimuladores, tinha os inibidores? A própria alteração desses estimuladores ou inibidores me faz a pensar numa alteração da secreção gástrica. Como assim? Eu tenho ali um paciente que ele está com uma dor crônica e essa dor crônica predispõe a ele a fazer o uso recorrente de ibuprofeno. Esse ibuprofeno aí, no início não fazia mal, aí agora ele chega para você queixando de que está tendo muita queimação, muita pirose. Aí o que te leva a pensar? Que a própria mecanismo de ação do AINE, que foi o que a gente falou antes, está me dando, né, a chance, a possibilidade do aumento da secreção gástrica e inibindo o meu mecanismo mucoprotetor. Então, se eu tenho esse contrabalanço, eu vou ter aí uma maior predisponibilidade, uma via, né, para aquele paciente ter uma síndrome dispéptica. Além disso, a própria motilidade do estômago ou até do intestino faz com que eu tenha maior superfície de contato, maior contato com aquele químico, com aquela substância. Então, eu tenho aí um bolo alimentar que ele fica mais tempo parado por causa dessa motilidade, dessa deficiência de motilidade. Eu tenho, então, uma maior troca, maior predisponibilidade daquela acidez entra em contato com as células do organismo, fazendo com que eu tenha aí a erosão, a degradação e, com isso, consequentemente, uma dispepsia funcional. Outra coisa também é a própria hiperalgesia, ou o mecanismo de dor visceral, onde as fibras viscerais que são ali fazendo aquela aferência, começam a ser ativadas por qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho um trato gastrointestinal todo colonizado por bactérias. No entanto, aquelas bactérias que estão ali, elas fazem a colonização frequente, ela é uma microbiota residente totalmente benéfica, porque ela tem uma relação de comensalismo, de simbiose. No entanto, devido a algumas alterações, tanto de fatores genéticos ou até mesmo alteração psicoemocionais, eu começo a ter uma maior sensibilidade para aquele tipo de invasão. Então, a própria colonização me leva a ter uma ativação de um processo inflamatório que, na verdade, era para ser benéfico. Então, a gente vai ver nas doenças inflamatórias que a própria residência da microbiota pode fazer uma ativação e uma dor só porque ela está lá. E onde pessoas que normalmente têm a mesma flora não teria. Então, é um mecanismo de hiperresistência ou até mesmo de autoimunidade. Além disso, eu tenho a infecção por uma bactéria, né? Uma bactéria que ela é por contato tanto em água, em condição de mão, pé, boca, que eles falam, né? Que é a H. pylori. É uma bactéria que ela coloniza o trato gastrointestinal preferencialmente onde tem contato com o ácido clorídrico, porque é uma bactéria que ela tem muita afinidade por um ambiente mais ácido. Então, a própria colonização dela me leva a ter ali uma erosão, uma síndrome dispéptica, para que eu consiga, né, para que eu tenha ali as alterações como pirose, queimação. E, por fim, os fatores psicossociais, psicoemocionais também me levam a pensar numa síndrome dispéptica. Como? Lembra que lá a serotonina é um tipo de ativador, é um tipo de estimulante? A deficiência da serotonina pode me acarretar a uma desregulação da produção, ou até mesmo com aumento ou diminuição, ou até mesmo na motilidade, porque a gente vai falar ao longo do módulo que a motilidade ela é muito relacionada com a estimulação enteral. Então, dos plexos mioentéricos, que são de eferências sensitivas neurológicas. Com isso, essa estimulação faz com que alterações psicológicas, onde eu não estou tendo um mecanismo cortical tão eficiente, não tenha uma mobilidade então tão eficiente.
Dessa forma, tem aí um quadro de dispepsia funcional. E pensando nisso, vamos falar agora das etiologias. O que é etiologia? O que eu tenho como causa para ter, né, aquele quadro de sintomas que o critério de Roma propôs para nós. E uma das primeiras doenças, ou principais doenças que nós temos das síndromes dispépticas é a doença do refluxo gastroesofágico. E o que é isso? Então, o quadro clínico, a característica principal é uma queimação retroesternal e regurgitação. Então, o paciente ele vai chegar para você falando: eu tô tendo uma sensação de que tá descendo, queimando, e quando eu acabo de comer, eu sinto que o alimento volta aqui no meu estômago. A partir disso, eu já começo a me atentar e abrir os olhos para essa síndrome, para essa doença do refluxo, que tem como fisiopatologia 3 mecanismos principais, que são o relaxamento transitório do esfíncter. Então, eu tenho lá, pensando anatomicamente agora, eu quero que vocês usem a imaginação anatômica, devido aos conhecimentos prévios que vocês têm ao longo do módulo. Então, eu tenho o esôfago e a transição para o estômago, então o esôfago estomacal. Nessa transição, pensa comigo que a parte esofagiana, ela tem a sua maior parte torácica, e a parte estomacal, ela está dentro da cavidade abdominal. A partir do momento em que eu tenho ali um diafragma dividindo tanto a parte esofagiana torácica quanto a parte estomacal abdominal, eu vou ter uma diferença de pressão. Então, eu tenho o meu diafragma, eu tenho o buraco, ou eu tenho ali a passagem do meu esôfago, e essa própria resistência que o diafragma faz ali na cavidade, ali naquele tubo esofagiano, faz com que eu tenha um fechamento. Então, eu tenho um esfíncter ali. Aquele esfíncter, ele contém muita pressão, ele é um esfíncter recheado de músculo, digamos assim, para que, quando ele esteja fechado, eu consiga ter ali dentro do meu estômago uma contratilidade, uma mobilidade daquele suco estomacal muito maior. E também para que aquele líquido não tenha o refluxo. Então, ele volte para a cavidade torácica, porque a cavidade torácica é um ambiente de muita pressão. Vocês viram aí ao longo dos módulos que para acontecer a inspiração é preciso aí de uma diferença de pressão. Então, uma cavidade com muita pressão e que ela puxa esse líquido para fazer o refluxo. Só que o controle dessa musculatura, isso fisiologicamente, faz com que eu não tenha esse refluxo. Então, eu tenho ali um esfíncter bem fechado, que deixa o alimento bem tranquilinho lá dentro do estômago. Só que, ao passar do tempo, ou até mesmo por alterações musculares, alterações de estímulo mesmo do próprio estômago, eu tenho aí uma deficiência desse esfíncter. Ou por hipotonia, o que é isso? O que antes ele era bem rígido, bem tônico, bem fechadinho, ele começa a se relaxar, a ficar mais atônico, a ficar mais tolerante, digamos assim, ao refluxo. Dessa forma, eu posso ter, com esse relaxamento, meio que sugar a parte estomacal para cima da cavidade torácica, porque ele está relaxando e a cavidade torácica é uma cavidade muito cheia de pressão. Então, meio que aqui está fechado, aí eu vou lá e eu puxo o estômago, digamos assim. E o meu novo esfíncter começa a ser parte do estômago. E aí que está o problema, porque a parte estomacal, ela é totalmente recheada de glândulas produtoras de ácido clorídrico. E se eu tenho uma transição dessa musculatura, dessa parte estomacal para dentro da cavidade torácica e uma formação de um novo esfíncter, eu vou ter ali as células parietais, produtoras de ácido clorídrico, como um novo esôfago. E é aí que eu vou começar a ter erosão esofagiana, porque o esôfago não está preparado para receber aquele ácido clorídrico. Dessa forma, aquele suco, aquela substância gástrica começa a fazer a erosão da parede esofagiana, que não tem células mucoprotetoras tão eficientes. Com isso, ao passar do tempo, a evolução da doença do refluxo gastroesofágico é para ou a metaplasia, que é a substituição do epitélio
do esôfago normal para um epitélio mais resistente, até uma evolução mais maligna, que é a neoplasia. Dessa forma, tem que ter um cuidado, uma visão muito eficiente para a queixa do paciente, para evitar mesmo que aconteça a evolução para um quadro tão malicioso. O diagnóstico é feito com até mesmo a endoscopia digestiva alta, até a gametria de 24 horas, então você dosa quanto que está ali o pH daquela mucosa esofagiana. Eu consigo ver como que tá, né, em comparação ao normal com aquela daquele paciente. E também eu tenho a esofagografia baritada, que eu faço meu paciente ingerir ali o contraste e eu vou meio que fotografar aquilo para ver como que tá tanto o mecanismo de passagem do esfíncter quanto o mecanismo de refluxo. Então eu consigo visualizar como que tá esse controle dessa tonia, dessa musculatura através desses exames. O tratamento, ele consiste mais em medidas comportamentais ligadas ao uso de medicamentos que vão controlar a secreção gástrica. Então, medida comportamental que eu falo seria o uso de AINES, então o próprio uso de AINES, uso crônico, que é uma coisa que a gente vai bater ao longo desse módulo no ponto várias vezes. Outra coisa também é o paciente acaba de comer e ele deita e com isso, por gravidade mesmo, o líquido tende a fazer o refluxo. Então, uma indicação é a elevação da cabeceira, então o paciente dormir com a cabeceira mais elevada, com mais de 3 travesseiros. Outra coisa também é a ingestão de alimentos que predispõem à secreção gástrica ou até mesmo tem uma acidez maior, que devem ser evitadas. E também o uso dessas medidas comportamentais relacionadas, né, agregadas à medicação. E eu tenho aí, em primeira linha, os bloqueadores do receptor de H2 de estaminas, que são as iocinas, e eles vão ser um tipo de bloqueadores daqueles receptores excitatórios ou estimulantes que a gente viu lá na secreção gástrica. E, além disso, eu tenho os inibidores da bomba de prótons, que é aquela bomba do H+, que o H+, é liberado para o lúmen estomacal, ela precisa da energia. Então, esse inibidor da bomba de próton vai meio que roubar a energia dela e a bomba não vai conseguir mandar para fora o H+, não deixando assim a formação, né, do meu ácido clorídrico. E outra coisa também, outro meio medicamentoso que eu posso utilizar são os antiácidos, que são substâncias neutralizadoras, que são substâncias mais básicas, né, que ao contato com o ácido clorídrico formam uma reação de neutralização, deixando ali o meu líquido estomacal menos erosivo e faz menos a degradação da minha mucosa estomacal. Então, é muito importante a gente bater nesse ponto, de que não só a medida medicamentosa vai auxiliar a resolução do quadro, que eu preciso também deixar o meu paciente ciente que ele tem que ter uma mudança do estilo de vida, uma mudança de hábitos, para que ele consiga ter aí uma melhora do quadro. E esse tratamento associado aí, em casos que, por exemplo, só tem um relaxamento transitório, ou até mesmo só tem quadros mais iniciais, eles conseguem ser autorresolutivos, né, com essas medidas medicamentosas e não medicamentosas em até 6 meses. No entanto, há situações que a evolução é tão grave que ela pode dar hérnia de hiato, que é aquela hora, aquele momento que eu falei que puxa, né, meio que o estômago, parte do estômago para a cavidade torácica, e eu tenho ali agora um novo esôfago com células parietais. É aí que tem, formando ali uma hérnia, é aí que eu preciso pensar num tratamento cirúrgico, porque eu preciso voltar, né, aquela hérnia para a cavidade de onde realmente ela saiu. E, além disso, outra causa etiológica, já pensando também nessa alteração da secreção gástrica, é a gastrite, que é uma inflamação da mucosa gástrica. É a lesão estomacal ou até mesmo a exposição repetida
associada ao processo inflamatório faz com que aquele tecido fique alvo de degeneração. Então, eu tenho uma mucosa gástrica que ela está exposta ao ácido clorídrico e, além disso, ela está com um processo inflamatório, seja por infecção ou não de H. pylori, seja por infecção de algum outro micro-organismo transitório aí da minha flora bacteriana, da minha flora normal, eu começo a ter, então, uma cronificação, digamos assim, e uma iniciação e ativação de uma atividade inflamatória repetitiva. E com isso, a minha célula, de tanto levar porrada, digamos assim, ela começa a entregar os pontos. Aí ela vai meio que degenerar. É a partir disso que eu vou formando as minhas erosões. E a evolução da minha erosão é para uma úlcera péptica, que é o grande X, é a grande vedete aí desse problema. Onde a minha úlcera péptica é uma lesão da mucosa gástrica devido ao efeito corrosivo aí tanto do ácido clorídrico quanto da pepsina, né, do pepsinogênio, que também podem participar desse processo de erosão, onde a própria célula da mucosa vai começar a perder suas camadas. Então, eu tenho a perda da muscular da mucosa, depois eu tenho a perda da submucosa, podendo chegar até a muscular, a muscular própria, né, muscular do próprio órgão, e nos casos mais graves, levar a um tipo de perfuração, que é o agravamento, a consequência mais preocupante que a gente tem aí das úlceras, que é para levar, né, um quadro de abdômen agudo perfurativo. Nós vamos falar mais para frente. Aí, eu tenho, então, um quadro clínico da úlcera péptica com dor, desconforto gástrico, toda aquela sensação de síndrome dispéptica funcional. A partir disso, eu vou começar a investigar o quadro clínico, vou começar a investigar métodos ou até mesmo causas que possam estar alterando ali minha mucosa, minha alta produção, alta erosão do ácido clorídrico. E uma dessas é, além do mecanismo do uso, né, de AINES exacerbado, a própria infecção por H. pylori, que o H. pylori, que é a bactéria, ela vai fazer com que aumente a liberação de HCl, porque ela precisa de um ambiente ácido para sobreviver. Com isso, além dela própria colonizar o trato gastrointestinal e fazer ali o processo inflamatório, ela também vai começar a aumentar e desregular, né, a liberação do ácido clorídrico, aumentando assim as chances daquela muscular sofrer um processo ulceroso. E a partir dessas úlceras, eu divido elas em dois tipos. Em úlcera gástrica, que é exclusivamente da parte gástrica. Então, eu faço uma endoscopia, eu consigo encontrar erosões, lesões ali, toda na musculatura gástrica. E a úlcera duodenal, que ela é uma úlcera, um processo erosivo mais relacionado ao antro, piloro e a parte duodenal. Dessa forma, juntando, eu posso também ter as úlceras mistas, tanto em mucosa gástrica quanto em mucosa duodenal. Só que os sintomas clínicos das duas vão se diferenciar muito. Por exemplo, na úlcera gástrica, o paciente vai chegar para você queixando de dor ao ingerir o alimento em até 20 minutos. Então, por exemplo, o paciente comeu, passou 20 minutos, ele já tem a sensação de dispepsia, ele já tem a sensação de queimação. Ao contrário da duodenal, que o paciente come, tem o esvaziamento depois de 2 horas, ou até mesmo durante o clocking, que eu vou explicar o que é, ele vai apresentar as alterações. E o que seria esse clocking? É quando o paciente janta, por exemplo, aí ele vai dormir. Aí, quando ele está dormindo ali, ele desperta com dor. Então, o clocking nada mais é do que o despertar álgico, que leva, né, o paciente a ter um desconforto, uma qualidade de vida ainda maior. Dessa forma, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores e iniciar um tratamento. E o padrão ouro para diagnóstico, para eu começar esse tratamento, é a endoscopia digestiva alta. E o que eu quero chamar a atenção da endoscopia digestiva alta? Que a partir do momento em que eu consigo detectar uma lesão, eu já ali mesmo faço o meu teste de urease.
que é um teste muito específico de alta sensibilidade para detecção de H. pylori. Então, eu consigo direcionar o meu tratamento a partir da endoscopia digestiva alta. Porque se eu tiver uma úlcera ali erosiva e essa úlcera tá me levando a um quadro de dispepsia funcional, porém, na endoscopia, o teste de urease deu negativo, eu trato apenas o sintoma ou até mesmo a alteração gastrointestinal. No entanto, se a minha endoscopia digestiva alta vier com teste de urease positivo, que é o específico para H. pylori, eu tenho que pensar num tratamento mais direcionado, além da alteração do trato gastrointestinal, à erradicação daquele patógeno. Então, eu já tenho um tratamento mais elaborado, mais voltado para que eu não consiga, para que a H. pylori em si, a bactéria em si, não evolua para quadros piores. Dessa forma, falando aí um pouco da H. pylori, que é a Helicobacter pylori, ela é uma bactéria gram-negativa e ela pode estar presente em várias doenças ou de etiologia do trato gastrointestinal, principalmente naquelas partes ou até mesmo aquelas mucosas que têm um contato com ácido clorídrico. Como eu havia dito, uma bactéria que gosta muito do HCl, então ela precisa do ácido para sobreviver. Dessa forma, ela vai ter preferência para aquele tipo de mucosa. Dessa forma, eu tenho aí uma maior colonização daquelas áreas. A urease, que é detectada na endoscopia, ela é produzida pela própria bactéria, pela cápsula da bactéria. Então, ela não posso dizer que ela é patognomônica, mas é quase sempre a alta sensibilidade para aquela produção de urease seja advinda ali da própria H. pylori. Então, é um teste muito importante, é feito em todas as endoscopias digestivas, onde você consegue tirar ali um pedaço da mucosa, até mesmo para fazer a biópsia e também fazer o teste de urease. E pensando no diagnóstico da presença do H. pylori, além do teste rápido de urease, eu posso fazer também alguns outros tipos de pesquisa, tanto por teste respiratório, que é o teste do carbono que eles falam. O paciente ele consegue fazer ali a aspiração e com isso tem uma maquininha, um aparelho que consegue detectar as alterações ou até mesmo as variações do nível de carbono que está relacionado com a ureia. E a partir disso eu consigo mensurar quanto de urease eu tenho ali dentro do meu trato gastrointestinal. Ele não é invasivo, ao contrário da endoscopia digestiva alta. Apesar da endoscopia digestiva alta ser o padrão ouro, eu tenho que pensar muito em como que eu vou direcionar o meu paciente para algo mais rápido e menos invasivo. Então, eu pensaria também, além da endoscopia, um teste respiratório de ureia, que é também muito específico e muito sensível para diagnóstico da minha H. pylori. E pensando aí num tratamento relacionado a que eu falei antes, eu detectei meu patógeno ali, eu detectei a presença daquela bactéria, eu vou associar o meu tratamento sem a bactéria, ou seja, o tratamento que eu faria sem a bactéria, que é o uso de IBPs, que é o inibidor de bomba de prótons, ao antibiótico ou ao medicamento que vai erradicar meu patógeno. Então, eu tenho um esquema muito utilizado, onde eu posso escolher para aqueles pacientes que têm ou não alergia à penicilina, ao beta-lactâmico. Primeira opção é o meu omeprazol, de 20 mg de 12 em 12 horas. É o que tem na rede, o omeprazol é o que tem na rede. Então, a nível de SUS, eu utilizo o omeprazol. Apesar de que vi apresentações desses IBPs, que o omeprazol é um tipo de IBP, vi apresentações com a meia-vida bem mais estendida, como o pantoprazol, como outros medicamentos da mesma classe, eu tenho que pensar a nível de SUS. Então, eu tenho o omeprazol e o paciente não tem tanta condição assim para ter o acesso ao medicamento, então eu prefiro, tenho
a escolha é o meu omeprazol, 20 miligramas de 12 em 12 horas. E sempre falar para o paciente tomar essa medicação em jejum, porque ele vai inibir ali minha produção, né, do ácido clorídrico. Só que se o paciente tomar o omeprazol e logo após já começar a alimentação, então ele tem que esperar um tempo. Eu já vou começar a liberar esse ácido clorídrico, porque lembra que eu falei que a própria secreção gástrica começa desde a fase cefálica? Então, só de eu ver o alimento eu já estou produzindo ácido clorídrico. Então, assim que acordar, eu tomar um omeprazol e aguardar, né, nem que seja 30 minutos para eu fazer minha refeição. Então, de 12 em 12 horas, sempre antes, 30 minutos em jejum ali das refeições. Além disso, eu vou associar a claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12 horas, com a amoxicilina, né, de 1 grama também de 12 em 12 horas, que são totalmente sensíveis a esse tipo de bactéria. E se alergia à própria amoxicilina, eu troco ela por uma furazolidona de 200 miligramas de 12 em 12 horas. E então eu prefiro apenas para quem tem sensibilidade ou hipersensibilidade ao uso de amoxicilina, porque o tratamento base, o que vai ser cobrado na sua prova é a claritromicina, a amoxicilina e o omeprazol. Aí aqui eu trouxe um fluxograma de um resumão de tudo que a gente havia dito anteriormente, como eu vou fazer a investigação para uma síndrome dispéptica. Então eu tenho lá os critérios de Roma e eu consigo avaliar a partir disso se tem uma síndrome mais persistente, se eu preciso reavaliar uma causa mais orgânica e a partir disso, então, eu começar o tratamento mais indicado para aquela causa.